Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Aqui é a cura de um coxo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E ele, saltando, se pôs em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo via andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Amém? Pode se assentar, irmãos. Essa passagem aqui, irmãos, eu li essa passagem antes de eu passar pela cirurgia. E toda vez que eu vou fazer algo, primeiro eu oro a Deus, eu peço a direção do Senhor, e vou fazer e peço também a palavra de Deus tanto antes de eu fazer a cirurgia, e tanto quando vai chegar na hora de realizar alguma cirurgia, alguma coisa. Então eu peço a palavra de Deus, eu peço a direção para Deus, para que Deus confirme na palavra qual que é a vontade dele. Então, antes de eu entrar para ser feita a cirurgia em mim, a cirurgia das amígdalas, o que eu fiz? Eu pedi essa palavra para o Senhor, e essa palavra é uma palavra de cura. Essa palavra é uma palavra de libertação. Esse homem era coxo desde nascença. Esse homem sempre tinha aquela enfermidade. E eu tinha as amígdalas, desde quando eu nasci, essas amidalite sempre foi inflamada. E era para mim ter operado desde os 3 anos de idade. Mas infelizmente aconteceu algo e eu não pude operar. Então seja, era algo que vinha desde da minha nascença. Aí você fala: mas pastor, Jesus não podia curar? Podia curar. Jesus tem poder para curar, mas ele também usa o médico para curar. Mas eu entendo que mesmo pelas mãos do médico ou pelas mãos de Jesus, a honra e a glória é dele, e o louvor é para ele. Porque se Jesus não coloca as mãos, nem aqui eu tinha chegado, nem na cirurgia eu tinha entrado, nem aqui eu estava pregando a palavra de Deus. Então, assim como Pedro e João estavam subindo a hora da oração, e tinha aquele homem ali enfermo, que ninguém poderia fazer nada por ele a não ser Jesus, assim foi na minha vida. Eu orei ao Senhor Jesus, Jesus usou os médicos e ele fez a obra na minha vida. Eu entrei na cirurgia e saí da cirurgia vivo para a glória de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus, tudo que acontecer na sua vida, entenda, é por causa dele. Se ele não colocar as mãos, não tem como você sair. Se ele não colocar as mãos, não tem como você ser curado. Então o que eu estou querendo também dizer para os irmãos, que Deus me curou algo que era desde a infância, desde quando eu nasci. E assim Deus pode curar você. Talvez você tenha uma enfermidade desde quando você nasceu. Você fala: meu Deus, sempre está acontecendo isso na minha vida, sempre está acontecendo aquilo. Deus pode tanto te curar sem as mãos do médico, mas ele também pode te curar pelas mãos dos médicos. O importante é a gente confiar naquele que está no controle da nossa vida. O importante é a gente confiar naquele que coloca as mãos sobre nós. Então a nossa dependência é dependência dele. E assim como aquele homem foi curado em nome do Senhor Jesus, eu fui curado pelo poder do nome de Jesus, e hoje eu entro aqui no templo e louvo a Deus, e agradeço a Deus pela essa cura, eu agradeço a Deus por isso que Ele realizou na minha vida, e eu agradeço ao Senhor, louvo a Ele, porque Ele usou os médicos, e hoje eu estou aqui curado para a glória de Deus. Eu vejo, irmãos, que aonde Deus nos leva, Ele tem um propósito.
Aonde Deus nos leva, Ele tem um propósito. Quando eu estava ali esperando para fazer a cirurgia, aguardando aquilo, primeiro foi uma criança antes de mim, ela passou por esse procedimento. E depois dessa criança foi logo eu. E quando eu estava sendo preparado para fazer a cirurgia, tomar anestesia antes de arrancar as amígdalas, eu deitei de um lado de um rapaz. E esse rapaz, ele tinha feito uma cirurgia do intestino. E da cirurgia do intestino ele quase morreu. E ele quase morreu agora, ele estava com uma hérnia. E agora tinha que arrancar essa hérnia colado próximo ao intestino. E esse homem... E olha como que Deus trabalha, irmãos. Ele estava do meu lado, nós deitados um lado do outro, e eu comecei a conversar com ele. E nessa que a gente começa a conversar, ele explicou a situação dele, ele estava meio com medo, mas eu falei, a nossa vida está na mão do Senhor Jesus. A nossa vida está na mão de Deus. Quando a gente aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, ainda que a gente morra, a gente vai para a glória, a gente vai para a vida eterna. E ali, eu creio que Ele acalmou. Seja no momento de leito, eu ali que ia passar por uma cirurgia, mas o outro rapaz também ia passar pela cirurgia. E eu vejo que ali naquele exato momento, eu vejo o Senhor com as suas mãos confortando o coração daquele homem e confortando a minha vida. Então, igreja do Senhor, aonde Deus nos coloca é para a glória do nome dEle. Aonde Deus nos leva é para que o nome dEle seja glorificado. Então, eu não sei qual que é a sua situação, mas saiba de uma coisa, Deus está no controle de todas as coisas. A nossa vida está na mão de Deus. A nossa vida só se vai se Deus arrancá-la. Se Deus não quiser arrancar a nossa vida, nós permanecemos. Então, fui para a cirurgia, fiz a cirurgia, para a glória de Deus, pude conversar com algumas pessoas, e depois da cirurgia, eu vi muitas coisas, as pessoas falando, dói muito, demora muito para sarar, não sei o quê, e eu só falando, eu só orando, Senhor, é o Senhor que está no controle da minha vida. Todo efeito colateral eu já repreendo em nome de Jesus. Eu já oro para o Senhor colocar por terra todo efeito colateral, porque muitas vezes diz que vomita, muitas vezes diz que sai sangue, diz que o adulto demora mais, e para a glória de Deus eu vi tudo ao contrário. Não saiu sangue, não fiquei com febre, não vomitei. E a mesma não, irmãos, não vangloriando que Deus tome essa criança nas mãos dele. E a criança que fez a cirurgia comigo teve sangramento. E graças a Deus foi rapidinho também, passou o sangramento da criança, conseguiram orar pela criança. E eu orando a Deus, eu falei, Senhor, claro que orei também por essa criança, Senhor, surpreende os médicos, coloca as suas mãos que essa restauração venha a ser rápida para que seu nome seja glorificado. E depois de uma semana eu fui ter o retorno. E quando eu cheguei no retorno, a médica olhou, falou, nossa, parabéns. A sua recuperação está muito bem. A sua cicatrização está muito bem. E sabe o que ela falou? Eu vou te dar alta. Eu vou te dar alta para a glória de Deus. E essa mesma criança já foi ao contrário. Falou, essa criança vai ter que voltar. Então não se vanglorie, em nome de Jesus, vamos orar para essa criança. Mas eu estou falando que às vezes as coisas não é, às vezes o que fala, não, para você vai ser mais difícil, para outro vai ser mais fácil. Não, irmão, é do jeito que Deus orienta, irmão. Então a nossa vida está na mão do Senhor. E eu vi muitas coisas, muitas pessoas falando, nossa, faz 20 dias ainda está doendo, faz 30 dias está doendo, e faz 9 dias, irmão, não está doendo. E hoje já estou comendo até mais. Então, tipo assim, é as mãos de Deus, irmão. É as mãos do Senhor sobre a nossa vida. Então, que nós venhamos estar em oração. Tudo que você for fazer, irmão, seja Deus te curar, porque Deus já me curou de coisas, sem precisar a mão do médico. Mas teve coisas que Deus usou o médico para trabalhar na minha vida. Seja como for, entenda que eu e você dependemos de Deus. Que eu e você dependemos do Senhor. Se não é as mãos de Deus sobre nós, irmão, nós não estaremos aqui hoje. E eu vi muitas pessoas ali que também a mão de Deus estava sobre a vida dela. Tanto dessa criança, graças a Deus, que também depois saiu bem. E tanto do rapaz que estava com essa úlcera não, como que é o nome? Essa hérnia. E ali eu vi as mãos de Deus, porque a cirurgia do intestino é muito complicada.
E ele sobreviveu nessa e agora da hernia também. Então é as mãos de Deus, irmão. Então é confiar no Senhor, é agradecer a Deus e é louvar a Ele. Mas também o Senhor colocou uma palavra. Essa palavra é de gratidão, irmão. Essa palavra é para louvar a Deus, porque eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. E graças a Deus eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Mas também agora eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E de tudo que vem acontecendo, hoje, ao mesmo tempo que é um momento de alegria, que eu estou aqui alegre, compartilhando o que Deus fez na minha vida, mas também nós estamos num período de luto. Minha tia hoje, irmã da minha avó Maria, faleceu, uma tia que é uma tia amável, uma tia que cuidou de mim também na infância, sempre quando eu ia lá, ela também me recebia de braços abertos. Então, e diante da palavra que o Senhor me deu, que os irmãos foi falar, então nós vemos que a nossa vida, irmãos, é um vapor. A nossa vida passa. Eu não planejei nada de tudo que aconteceu, mas o Senhor, Ele usa os meios, irmão, para trabalhar na nossa vida. Ele usa os meios, Ele usa uma fruta para mostrar para a irmã, Ele usa uma situação para mostrar para a gente, Ele usa uma situação no sentido assim, eu como fui fazer a cirurgia, Ele usou essa situação para falar comigo também. Então a gente passa por coisas, mas tudo tem um propósito. O importante é a gente ver, como a irmã diz, ver Deus trabalhando. O importante é a gente olhar, ter os olhos espirituais. E olhar, apesar das coisas acontecer, nós temos um Deus, irmão, que está no controle de todas as coisas. Nós temos um Deus que está no destino. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel capítulo 28. Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová: Visto como se eleva o teu coração e diz, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estima no teu coração como se for o coração de Deus, eis que é mais sábio és do que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alçaste o teu poder, e alcançaste o teu poder, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, e pela extensão da sua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder, elevaste o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estima o teu coração, como se fosse o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, o qual desembainharão as suas espadas contra a formosura da sua sabedoria, e mancharão o teu resplendor, a cova te farão descer, e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Dirás ainda, diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu é homem, e não Deus. Na mão do que te transpassa, da morte do incircunciso morrerá, mas por mãos dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor. Amém? Irmãos, aqui é uma profecia, se a gente for ver do capítulo 26 até o capítulo 28, é a profecia contra Tiro e contra o rei de Tiro. Tiro era uma cidade da Fenícia, ou seja, a capital da Fenícia, que se localizava próximo ao mar Mediterrâneo, à costa mediterrânea. E essa ilha de Tiro também era onde tinha vários comércios, e é muito conhecido. Então, Tiro, ele ganhava muito lucro, muito dinheiro, muita finança, e muitos povos dependiam ali do comércio de Tiro. Então, muitos navios saíam dali, muitas coisas vinham ali, e principalmente Tiro era conhecido pelo comércio de púrpura. Púrpura nós sabemos que é um corante, que tem fio de púrpura, que é tingido com esse corante de púrpura, que é um tom meio avermelhado, puxado meio para o roxo. Então, Tiro era uma cidade que era famosa. Tiro era uma cidade que gostava que o povo dependesse dela. Tiro era uma cidade rica, era uma cidade muito populosa, era uma cidade que era bem vista. E Tiro também, eles eram uma cidade orgulhosa. O rei de Tiro também era uma pessoa orgulhosa. E por eles ser orgulhosos, eles gostavam de ver o mal dos próximos, para eles adquirir riqueza, para eles adquirir o bem.
Ou seja, riquezas em cima do próximo, enquanto o próximo estava sofrendo, o próximo estando destruído. Se a gente for ver o capítulo 26, quando Jerusalém foi conquistada em 586 pelo rei da Babilônia, Tiro se alegrou. Eles se alegraram, diz, haha, ou seja, ficaram felizes com Jerusalém e falaram, já que agora nós já estamos no domínio do comércio dos navios, agora nós vamos pegar a parte das caravanas. Então, ou seja, agora o povo que vem pela terra, tudo as rotas vai ser nossa. Então eles riram de Jerusalém, riram do povo de Deus. Por quê? Porque eles eram uma cidade orgulhosa, era uma cidade gananciosa, que queria aproveitar do sofrimento do próximo para eles lucrar. E Tiro, por elevar o coração, para o rei do Tiro elevar o coração e querer o mal do próximo, agora Tiro, eles iam sofrer o juízo, ia sofrer o castigo por isso, porque por causa do orgulho, o coração se elevou, eles ficaram altivos e não queriam saber de Deus, e não queriam saber do Senhor, e não estava nem aí para o povo de Deus, não estava nem aí para o próximo, o negócio deles era eles mesmos, era a cidade de Tiro, era o rei de Tiro, era o comércio de Tiro. E o que nós podemos aplicar na nossa vida? Irmãos, já foi começado com João 15:5. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, igreja, sem Deus nós não podemos fazer nada. Então, como que eu posso dizer que é pelas minhas forças que eu consigo? Como que eu posso dizer que é pelos meus braços? Como que eu posso dizer que foi eu que dei o fôlego para me levantar? Como que eu posso dizer que é meu o mar, que é meu as rotas, que é meu esse dinheiro, que é meu essa vida, que é minha essa igreja, que é meu esse povo? Irmão, tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Então nosso coração não pode se vangloriar, não pode se elevar, porque sem Jesus nada podemos fazer. E o rei de Tiro, irmãos, o coração dele, ele estimava o coração dele como se fosse o coração de Deus. Irmãos, isso é muito forte. E hoje eu quero fazer uma aplicação biblicamente para a gente entender, porque às vezes fala uma coisa, às vezes nós não entendemos porque não é muito explicado, mas eu vou explicar. Quando a gente eleva o nosso coração pensando que é o coração de Deus, quando a gente quer fazer as nossas coisas por conta própria, eu quero fazer isso porque eu sei que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, sem depender de Deus. E quando a gente também eleva o nosso coração, ou seja, ou nós temos o nosso coração, estima como fosse o pensamento e o coração de Deus. Mas quando eu começo a fazer as coisas pensando que Deus não está vendo, pensando que Deus não está, pensando que engana Deus. Então, seja, como eu não tenho como, eu e você, irmão, enganar a Deus. Seja, eu vou fazer isso, eu vou ganhar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou oprimir aquela pessoa, eu vou enganar aquele outro, eu vou roubar aquele outro, e como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse no controle da vida daquela pessoa, como se Deus não amasse aquela pessoa, como se Deus não estivesse sondando os pensamentos e sondando as intenções do coração. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, Deus está vendo tudo, Ele é onipresente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, então Deus sabe de todas as coisas. Quando eu quero fazer algo, pensando que estou escondendo de Deus, irmãos, eu posso entrar lá no meu quarto, Deus vai estar lá. Eu posso entrar dentro do banheiro, Deus vai saber que eu estou lá. Eu posso ir até a parte mais alta, Deus vai saber que eu estou lá. Eu posso ir até a parte mais baixa, Deus vai saber que eu estou lá. Então não tem como a gente fazer nada escondido de Deus. Não tem como a gente se achar que é um Deus que vai fazer e tudo vai dar certo fora de Deus. Irmão, fora de Deus nós não temos a vida verdadeira. Fora de Deus nós não temos a paz verdadeira. Fora de Deus nós não temos a saúde verdadeira. Fora de Deus nós não temos aquilo que nós mais precisamos, que é o próprio Deus. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós somos simplesmente pó. Mas com Deus nós somos mais que vencedores. Então, seja, Tiro, vamos ler o versículo 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e diz, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus.
E estima o teu coração como se fosse o coração de Deus. O rei de Tiro, irmão, estava influenciado por Lúcifer. Se a gente for ver do versículo 11 um pouco mais para frente, aqui se refere um pouco a Lúcifer, não, a Satanás. Vai se referir um pouco a ele, vai mudar. Tem hora que Deus direciona para o rei de Tiro, tem hora que vem na figura de Satanás, que Satanás também se rebelou, quis ser como Deus. Satanás fez as armadas dele. Deus achou iniquidade no coração de Satanás, por isso que ele foi lançado. Ou seja, primeiro, antes dele ser Satanás, ele era um anjo, e por Deus achar iniquidade nele, ele foi lançado, e a gente sabe que ele é Satanás. Então Tiro, ele achava que estava no controle, como se fosse Deus. Por isso que eu disse para vocês, quando a gente pensa que está no controle da nossa vida, a gente pensa que é Deus. Eu que vou fazer isso aqui, eu que vou dar um jeito nisso, eu que vou dar um jeito nessa situação, é eu que vou fazer isso aqui acontecer. Não, é eu que vou fazer. Irmãos, em nome de Jesus, não é nós que faz. Nós só estamos aqui para fazer aquilo que Deus já determinou para a gente fazer. E o que ele determinou? Servir a Ele, glorificar a Ele, trabalhar na vontade dEle, adorar a Ele, louvar a Ele, engrandecer a Ele, falar do amor dEle, pedir direção para Ele naquilo que a gente vai fazer, porque muitas vezes a gente quer ser Deus, irmão. E hoje, se nós não vigiarmos o que é pregado hoje, as pessoas fazem da gente um Deus. Você pode tudo, você pode todas as coisas naquele fortalece, você pode comprar 100 casas naquele fortalece, você pode curar todas as enfermidades que você tem no seu corpo naquele fortalece. Não, enfermidade, você não pode passar por nenhuma enfermidade, você é crente, você é cristão. Irmãos, em nome de Jesus tem coisas que a gente tem que passar. Paulo, um homem com fé, irmão, teve enfermidade. Timóteo, enfermidade. Paulo deixou outra pessoa doente com enfermidade. Irmão, o próprio Jesus foi ferido por nós. Então, seja que nós somos melhor do que Jesus, porque Jesus não prometeu nada completo aqui, irmãos. Ele prometeu completo na Nova Jerusalém, novo corpo. Por isso que é o novo corpo, incorruptível, em glória. Aqui, irmão, vai sofrer, aqui nós vai sofrer, aqui nós vai sentir dor, aqui nós vai sentir tristeza, aqui nós vai sentir a dor do luto, aqui a gente vai sentir a dor da perca, mas pode ficar tranquilo que é passageiro. A hora que a Nova Jerusalém chegar, a hora que Jesus descer para buscar a igreja nas nuvens, aí tudo isso vai acabar e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Então fica tranquilo, está passando por luto, está passando por dor, Jesus vai voltar e tudo isso vai acabar. Então, em nome de Jesus, a minha dependência, a sua dependência deve ser do Senhor. Então não vamos querer guiar a nossa vida, irmãos. Vamos deixar Deus guiar a nossa vida. Quando eu falo deixar Deus guiar a nossa vida, não significa que a gente não vai fazer nada, irmão. Estou falando para a gente fazer as coisas na direção de Deus. Quando a gente faz as coisas na direção de Deus é diferente, irmão. Quando a gente, e às vezes, nós, se não vigiarmos, tomamos as atitudes na frente de Deus, depois culpamos a Deus. Deus, você não falou para mim fazer isso? Mas Deus falou, você nem perguntou nada, você nem orou, não pediu direção, e depois você fala que eu mandei você fazer? Eu não mandei você fazer nada disso. Então por isso a importância da gente deixar Deus no controle. Irmãos, nós passamos, mas Deus continua reinando. Irmão, nós passamos, mas Deus continua reinando. Então é melhor nós deixarmos a nossa vida na mão de Deus e viver uma vida aqui com Deus, fazer tudo na direção dele e depois receber a vida eterna, porque quando a gente faz as coisas na direção de Deus, o que nós estamos fazendo? Estamos preparados. Mas quando a gente faz as coisas fora da direção de Deus, desobediência leva para onde? Para Nova Jerusalém, que não é para Jesus, que não é desobediência, leva a condenação. Então vamos fazer na direção de Deus. Irmão, eu e você não podemos sentar achando que está no controle da nossa vida. Igual nós pegamos um controle muitas vezes da televisão, igual muitas vezes a gente pega o celular e a gente acha que está no controle. Eu vou colocar nesse canal, vou colocar nesse outro. Pega o celular, eu vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano. Irmão, assim não é na nossa vida espiritual não é na nossa vida física não. Quem está no controle da nossa vida é o Senhor. É Ele que fala assim, agora eu vou mudar de rota. Agora eu vou mudar de canal. Agora eu vou mudar de direção. Meu filho, agora você vai para essa, agora você vai para outra. Então é Deus que governa a nossa vida, irmão. Porque se não fosse para Deus governar a nossa vida, Ele nem nos criara, nem nos chamara, nem nos redimia e nem nos chamava para Ele. Ele nos deixava aí à mercê. Nos deixava aí vivendo uma vida dissoluta, fora da presença dEle, uma vida devassa, mas não, Ele nos chamou para servir a Ele.
E se Ele nos chamou, nós temos um rei. E esse rei, nós temos que seguir a lei desse rei. Só que a lei desse rei, irmão, ela é perfeita. Esse rei não erra, esse rei não falha. Sabe qual é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. Então, sendo tu homem e não Deus, e estima o teu coração como se fosse o coração de Deus. Irmãos, até Hitler pensou que o reino dele ia durar para sempre. Hitler não morreu muito velho, não, ele morreu novo. Por quê? Porque ele pensou que o reino dele ia durar. Pensou que ia ficar sempre dominando sobre os judeus. Mas o que aconteceu? Morreu. Por quê? Porque o homem passa. Nós passamos. Nós não estamos sentados no trono, irmãos. É Jesus que está sentado no trono. Nós não somos Deus, nós somos seres humanos. Nós não somos o Senhor. E ele estimava no coração como se fosse o coração de Deus. Aí Deus, olha isso aqui, irmãos. Ele estimava no coração como se fosse o coração de Deus. Aí Deus falou assim, ó, eu vou só mostrar um homem para vocês. Aí Deus vai lá e mostra Daniel. Tu é mais sábio que Daniel? E Daniel naquela época, se vocês for ver no contexto de Ezequiel, Daniel foi levado primeiro que Ezequiel para cativeiro. Então em 605, Ezequiel, ele foi levado em 586, 587. E o nome Daniel já era conhecido na Babilônia. Daniel já era conhecido, Daniel já era famoso, por quê? Porque Deus revelava as coisas para Daniel, revelava para o rei, e Deus dava interpretação para Daniel. Daniel era um homem sábio. Aí Deus pergunta, você é mais sábio que Daniel? Você não é nem mais sábio que o outro homem, quanto mais sábio que Deus. Irmãos, eu não sou mais sábio que vocês, nem vocês são mais sábios que eu. E muito menos mais sábio que Deus. Então Deus falou, se você estima no seu coração ser mais sábio que eu vou mostrar só alguém que se vocês conhecem, vocês sabem que é sábio, que vocês é menor do que essa pessoa. No sentido assim de sabedoria, porque Deus tinha escolhido Daniel. Então em nome de Jesus, irmão, se a gente tem pessoas muito mais sábias do que a gente, agora a gente vai dizer que é mais sábio do que Deus? Dizer que a gente está no controle? Irmãos, a sabedoria do homem é loucura para Deus. Mas a sabedoria de Deus, ela é muito mais sábia do que qualquer sabedoria humana. Vocês têm uma ideia? Olha, Deus, irmãos, Deus é tão sábio, Deus é tão maravilhoso, que Ele criou em você. E a sabedoria dele é tão grande, que se nós caímos, Ele já tinha providenciado a salvação para a nossa vida. A remissão, antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que o Cordeiro já estava preparado. Quem? Jesus Cristo. Então ninguém pega Deus de surpresa. Olha a palavra aqui que eu recebi agora. Essa aqui é mais sábia do que as palavras de Deus. Ninguém pega Deus de surpresa, irmão. Ninguém pode dizer que é mais sábio que Deus. Esses dias, só para vocês terem uma ideia, esses dias eu fui na escola e tem uma frase lá. E essa frase não é de uma pessoa cristã. É uma frase até que bonita. Mas aí eu falei, por que não tem a palavra de Deus aqui? Porque tem uma frase da palavra de Deus. Sabe por quê, irmão? Isso é o que vem ao meu pensamento. É claro que nem todo mundo tem essa intenção de querer aparecer alguma coisa. Por quê? Porque quando a gente coloca a palavra de Deus, é ela que aparece, não a nossa palavra. E sabe o que tem que aparecer na nossa vida, irmão? É a palavra de Deus. Sabe o que tem que aparecer na nossa vida é Deus. É porque você coloca uma frase lá, coloca uma frase lá, ó, o amor é belo. Então vamos continuar no amor. Pastor Everton. Olha a frase do pastor Everton, gente. Aí as pessoas aplaudem o homem. Mas eu coloco lá. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A glória é para quem, irmão? É para Ele. O louvor é para Ele. A honra é para Ele. Então que as frases que a gente venha colocar, não estou falando que é proibido você colocar alguma frase, alguma mensagem, não, mas que a gente venha colocar a palavra de Deus, irmão. É ela que tem que aparecer. Sabe por quê? Porque é ela que salva, é ela que cura, é ela que liberta, é ela que restaura, é ela que livra, é ela que leva para o céu, é ela que leva para Cristo. Então é a palavra de Deus que tem que aparecer. E às vezes o homem quer ser mais sábio do que Deus. E Deus só mostrou Daniel. Então, irmãos, a nossa sabedoria, ela está quando a gente tem Deus e reconhece a Deus na nossa vida.
Fora isso, se nós não reconhecemos a Deus, nós não somos sábios conforme a vontade de Deus. Nós estamos podendo ser sábios conforme o mundo, mas conforme a vontade de Deus, não. Não tem como a gente ter sabedoria conforme a vontade de Deus se a gente não tiver a palavra de Deus. E não tiver a palavra de Deus, não tem sabedoria nenhuma em nós que seja de Deus. Não há segredo algum que possa esconder de ti. Aqui Deus falando no 3 de Daniel. E pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder, adquiriste ouro e prata e tesouros. Pela extensão da sua sabedoria no teu comércio, aumentaste o seu poder. E ele eleva o seu coração por causa do teu poder. Irmãos, Tiro começou a crescer tanto, que ela começou a achar que o poder dela, por causa do poder dela, ela começou a se exaltar. E o que eu entendo isso para mim e para você? Irmão, se a gente está andando de a pé, glória a Deus. Estamos andando de bicicleta, glória a Deus. Estamos andando de moto, glória a Deus. Estamos andando de carro, glória a Deus. Temos emprego, glória a Deus. Não temos emprego, glória a Deus. Temos casa, glória a Deus. Não temos casa, glória a Deus. Temos dinheiro, glória a Deus. Não temos dinheiro, glória a Deus. Porque se eu achar que eu cheguei até aqui por causa das minhas forças, do meu poder, eu estou achando que eu sou Deus. Eu sou Deus. E tem gente, irmão, tem gente que faz isso. Eu trabalhei a vida inteira, eu cheguei aqui. E o livramento de morte que Deus te deu? Foi seu trabalho que livrou você naquele dia? E a saúde, o ar que você está respirando, foi você que soprou em você mesmo? Então, irmão, é para a gente analisar. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós continuamos dependentes do Senhor. E tudo que nós conseguimos até aqui foi porque o Senhor nos ajudou. Foi porque o Senhor nos deu força. Foi porque o Senhor estendeu as suas mãos. Foi porque o Senhor estendeu os seus braços. Como diz em Jeremias: maldito um homem que confia no seu braço e na força do seu poder. A pessoa, quando fala assim, às vezes a pessoa ela pega esse texto e fala que não pode confiar em ninguém. Não é isso que está falando lá, não. Lê certinho, vê o que está falando. Fala para a gente não confiar na força dos braços do homem, no sentido assim: eu confio que é o braço do homem que vai me livrar. Porque eles confiavam ali no contexto, confiavam na Síria, no Egito. Por isso que Deus usou essa expressão, porque eles queriam que a Síria, o Egito, livrasse eles, não veio de eles confiar em Deus. Não é que você não pode confiar nenhuma. Aí as pessoas pegam esse versículo: você não pode confiar no pastor, você não pode confiar no irmão, você não pode. Então, irmão, nós vai ver escondido. Nós vai duvidar de nós mesmos, nós não podemos confiar em ninguém. Então não é nesse sentido, é confiar nas forças. É você chegar aqui na igreja, igual muitas pessoas fazem, idolatra o pastor, idolatra a igreja, fala: eu vou lá porque aquele pastor salva, eu vou lá porque aquele pastor cura, eu vou lá porque aquele pastor revela até meu RG, meu CPF, revela a placa do meu carro. Ele só não revela o que não tem. Aí, não estou falando que Deus não pode revelar. Esse dia, irmão, meu Deus, tem misericórdia, gente. Oh, Jesus. Meu Deus do céu, Jesus. As coisas estão frias, sério, irmão. É sério, né? E às vezes a gente ri. Eu vi não sei se era pastora ou missionária, ela falando para a irmã: Deus me revelou a sua moela. Meu Deus do céu, gente. Isso é de verdade, viu, irmão? Não estou brincando, não. Está na internet para todo mundo ver. Aí a outra pastora perguntou: mas irmã, o que é moela? Aí ela conversou: não, a moela é uma coisa que a pessoa tem dentro, não sei. Olha as coisas, meu Deus do céu. Irmão, está tudo revelado aqui, ó. Está tudo revelado aqui. Eu posso dizer: Deus pode usar um profeta para falar, dar livramento para a gente? Pode. Eu confio no dom de profecia. Eu confio na profecia que vem da palavra de Deus. Eu creio no dom de profecia. Só que, irmão, nós não podemos querer usar Deus. Tem gente que começa a querer usar Deus. Aí começa a querer. Irmão, isso é um perigo. Isso é um perigo, porque a gente quer que Deus use a gente, e a gente fala: não, aí Deus não está revelando nada, mas quer que falar as coisas.
Não, no sangue de Jesus tem poder. Olha a palavra aqui, irmãos. Ela tem direção para a nossa vida. Ela tem direção para nós. E eu digo algo que eu aprendi, irmão. Eu aprendi assim, Deus, dá uma palavra, fala comigo. Eu creio que Deus fala assim também. Fala em nome de Jesus. Mas eu também creio assim. Deus, o que a sua Bíblia, a palavra diz sobre casamento? Eu vou lá ver tudo que na Bíblia fala sobre casamento. Eu não vou abrir aqui e falar, não, está escrito assim sobre casamento. Porque às vezes você vai abrir, não vai cair sobre casamento, vai cair outra coisa. Mas o que você faz? Você vai ver o que a Bíblia fala sobre casamento. É isso. O que a Bíblia fala sobre finanças? Eu vou lá ver o que a Bíblia fala sobre finanças. Então, seja, aqui é a direção para a nossa vida. Então eu digo para você, por mais que a gente aprendeu assim, mas é bom a gente ler a Bíblia, irmão. Estudar a Bíblia, porque você vai querer conselho sobre o casamento, você vai lá, você vai em Coríntios 7, aí você vai lá também em Mateus 19, aí você vai caçando onde Jesus foi falando sobre o casamento. Aí você vai achar sobre finança, você vai lá, o que a Bíblia fala sobre finança? Aí você vai lá sobre finança, sobre santificação, você vai lá e procura sobre santificação, aí Deus vai falando, mas não, eu quero lá ver o que o profeta vai falar. Aí o profeta vai lá e fala da moela. Aí qual direção você teve? Entendeu? O negócio é sério, irmãos. As pessoas estão... Jesus, presta atenção. Você lembra que Jesus não fez muito milagre em Nazaré? Por que Jesus não fez muito milagre em Nazaré? Por causa da incredulidade do povo. Mas por quê? Presta atenção. Jesus foi para outras aldeias, não fez milagre. Primeiro, por causa da incredulidade do povo. E segundo, por quê? Porque se o povo não está crendo na mensagem, o que adianta ele ficar fazendo milagre? Porque você sabia que o milagre é para as pessoas crerem na palavra de Deus? Os milagres é para as pessoas crerem no Evangelho. Então o que vai adiantar aqui, irmão? Um monte de gente ser curada e ninguém aceita Jesus. Ninguém crê no Evangelho. Então Jesus falou, não, vocês não, eu estou aqui fazendo milagre. Vocês não querem crer na mensagem, então eu vou para outros que eu vou fazer milagre e vão crer na mensagem. Então tem um monte de gente que está curado, mas não está salvo. Por quê? Fica atrás só de milagre, só atrás de profecia, e as profecias estão aqui. Profecia de Jeremias, profecia de Isaías, profecia de Amós, profecia de Abacuque, profecia de Malaquias, profecia de Sinfonias, de Ageu, de Abacuque, nós vai indo aí, ó. Tem as profecias, mas não, quer tomar a direção de Deus. Irmão, não dá para tomar a direção de Deus, não. Não dá para a gente tomar a direção de Deus, achar que é Deus, achar que é a gente que controla. Irmão, a gente não controla nada, irmão. A gente nem sabe o que vai acontecer daqui a pouco. A gente pensa, né? Graças a Deus que Deus acaba o culto, que dê tudo certo, não vai para casa. Em nome de Jesus. Mas a gente não sabe, irmão. A gente não sabe. Então que eu e você venhamos deixar Deus no controle. Deixar Deus trabalhar de verdade. Irmão, vamos tomar decisões certas de verdade. Em nome de Jesus, vamos deixar Deus guiar. Oh Deus, o que eu faço nessa área aqui, Deus? Ora, pede uma palavra, pede direção. Vai buscando de Deus, vai dar tudo certo em nome de Jesus Cristo. Agora eu não estou falando que tudo que a gente faz para Deus, que a gente não vai passar por nada. Não, isso aí também não funciona assim. Jesus foi o maior obediente, não passou? Paulo foi também um obediente, não passou por luta. Então todos passaram por luta, mas a diferença é que eles é vitorioso. A diferença é que eles receberam aquilo que estava preparado para eles. Paulo a coroa da justiça, Jesus a coroa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então se a gente é fiel a Deus, fica na direção de Deus, tudo que a gente precisa Ele vai fazer na nossa vida. Irmão, não vamos tomar a direção que é para Deus tomar. Não vamos querer estar no controle das coisas. Vamos deixar Deus no controle. E vamos falar, a gente gosta de estar no controle, né, irmão? A gente gosta. Mas é melhor deixar Deus no controle. Sabe por quê? Porque a gente vai cansar menos. A gente vai se frustrar menos. A gente vai ficar menos ansioso. A gente vai ficar menos com... Se não vigiar, a pessoa entra em depressão. Então, a gente querer tomar o controle da nossa vida faz mal para nós mesmos. Porque o homem sem Deus, ele é mau, irmão. O homem sem Deus, ele é pecaminoso.
O homem sem Deus, ele só pensa o mal. Se nós estamos aqui pensando bem, não pensa que a gente é bonzinho, não. É porque o Espírito Santo está na gente. É porque a natureza divina entrou em nós através do Espírito Santo. Agora vai o Espírito, um homem sem Deus para ver. Pensa, não, mas isso aí é bonzinho. Bonzinho foi Jesus. Foi o Senhor, o único justo. O único justo, não tinha nenhum justo, a não ser o Jesus que veio. O único que teve a autoridade de morrer por nós, para salvar os nossos pecados. Foi só Jesus Cristo. Ele que teve a autoridade de morrer por nós, para salvar o nosso pecado. Só Jesus Cristo, irmão. Então vamos dar toda a honra e toda a glória para Ele. Então hoje, não pensa assim, eu vou fazer assim, o pastor não está vendo. O pastor não está vendo, o irmão não está vendo, a irmã não está vendo. Eu acho que vai. Aí você pensa, meu Deus, se eu olhar para o céu aqui, aí você olha para cima, aí você vai ver que Ele está vendo. Então tudo que nós for fazer, irmão, vamos lembrar, antes de eu estar vendo, antes de você estar me vendo, tem um Deus que está nos vendo. Tem um Deus que está olhando para mim e para você. E sabe o que Ele está querendo de mim e de você? Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Descansa no Senhor. Deixa nas mãos do Senhor. E vamos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Aí, irmãos, continuando, versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que estima no teu coração como se for o coração de Deus. Eis que trarei sobre ti estranhos mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da sua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer, e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. E dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Deus está falando assim: Tiro, você vai morrer de Tiro, você vai morrer. Tiro, vocês vão ser destruídos. E vocês vão dizer ainda que é Deus? Porque Deus não morre. Vocês vão dizer que é um Deus ainda perante aqueles que matar vocês? Irmãos, e a Bíblia não diz que todos nós estamos sujeitos à morte? Então como que a gente pode dizer que é Deus se a gente morre? Deus não morre. Deus está vivo para todo sempre. Deus, Ele é o grande Rei, Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Então, em nome de Jesus, nós não estamos, irmão, no poder da vida. Nós não temos o controle da vida. Quem tem um controle é o Senhor. Então não vamos se achar que nós somos Deus, porque nós morremos. Nós somos pó, e para o pó a gente vai voltar. Então que eu e você não viemos achar, irmãos, que quem dá vida para nós mesmos somos nós. Deus está deixando bem claro: Tiro, você morre, vocês morrem. E eu vou trazer uma nação aí contra vocês, que primeiro foi a Babilônia. E eu quero ver o que vocês vão fazer. Quando eles estiverem matando vocês, que poder vocês vão usar? Vocês vão dizer que são Deus? A gente pode dizer para a morte: ó morte, eu sou Deus, você não pode entrar na minha vida. Nós não pode dizer isso. Nós não pode falar isso. A única coisa que a gente pode dizer: vencido a morte foi pela vitória de Cristo Jesus. E através de Cristo Jesus, nós morremos uma vez aqui na terra. Mas quando nós estamos em Cristo, nós vivemos para Cristo eternamente. Mas aqui, ninguém pode falar: eu não estou sujeito a morrer. Ninguém pode dizer isso. Todo mundo aqui está sujeito a morrer. Eita Deus maravilhoso, irmão. Eita Deus maravilhoso. A gente tem que entender isso aí, irmão. Pode ser rico, pode ser pobre. Pode ser a pessoa que tem o dinheiro que for, a pessoa que não tem nada, todos estão sujeitos à morte. E quando a gente entende, irmão, que a gente é frágil, que a gente é limitado, que a gente, em nome de Jesus, sem Deus nós não somos nada. Nós somos, como diz, um vaso de barro. Quando a gente está na mão do oleiro, a gente entende isso, irmão. Isso é maravilhoso. Porque embora nós sejamos frágeis, embora nós sejamos de barro, nós temos um Deus todo-poderoso que está na nossa vida. Nós temos um Deus todo-poderoso que está em nós. Agora, quando a gente não entende isso e acha que a gente é Deus, irmão, acha que a gente está no controle de todas as coisas, nós estamos correndo um sério risco. Porque todos estão entregues à morte. Ninguém pode falar assim: eu não vou morrer, eu não quero morrer. Ninguém pode dizer morte, não, aqui não, morte não. Porque todos, como diz Hebreus 9:27, todos estão destinados a morrer uma vez, depois disso é o juízo. Agora, a não ser que Jesus volte agora. Voltar agora nas nuvens, ninguém vai morrer, nós vamos ser transformados. Mas caso isso não aconteça, se nós demorar para ele voltar, não sei o dia que ele vai voltar, a gente o quê? A gente vai morrer. Então ninguém está aqui, irmão, pode dizer: eu não vou morrer.
Então, ou seja, você não é melhor que eu não sou melhor que você. Isso mostra que a gente não somos mais fortes que o outro. Isso não mostra que a gente é mais poderoso que o outro, que a gente é maior do que o outro. Só porque um é mais forte, o outro é mais magro, só porque o outro é mais gordinho, o outro... Não importa, irmão. O importante é que nós estamos na mão de Deus. Então não vamos sentir maior, sentir melhor, sentir o mais poderoso, sentir que nada pode tocar na nossa vida, que tem crente que é meio doido da cabeça, irmão. Ninguém pode relar em mim, nada pode tocar em mim. Não, irmão, nós não somos a quarta pessoa da divindade, não. Se tocarem em Jesus, imagine nós. Se chamaram Jesus de demônio, príncipe, imagine aí você, não vai tocar na gente? Deixa eu falar para vocês. Antes de eu fazer a cirurgia, eu fiquei lá deitado. E a gente fica exposto. Coloco o jaleco. Fiquei lá deitado, a moça falou assim, nós vai dar anestesia. Depois na anestesia, ela pegou um negocinho lá e falou, você vai cheirando, daqui a pouco você vai apagar, viu? Daqui a pouco você vai apagar. Aí eu dei uma conversadinha, falei, quer saber? Deixa eu dormir aqui, descansar no Senhor. Aí, sabe que hora que eu acordei? Depois que a cirurgia já tinha feito. O que eu entendo com isso? Sou frágil, irmão. Sou frágil. Então nós somos frágeis. É a mão de Deus sobre a nossa vida. É a mão de Deus sobre nós. Fui ali, dormi, apaguei, depois a cirurgia já tinha feita. E o que você faz? Confia em Deus. Confia no Senhor. Confia nas mãos de Deus, irmão. Então você vê, nós somos frágeis, nós não somos Deus. Então vamos deixar Deus governar. Vamos deixar Deus no controle. Irmãos, não vamos ficar se frustrando. Vamos deixar Deus guiar. Não vamos fazer igual Tiro, o rei de Tiro. Não, eu sou Deus. Eu quero me assentar na cadeira de Deus. Eu quero estar no controle. Eu quero estar no governo. Não, deixa Deus no controle. Nós somos homem e Deus continua sendo Deus. Mas tu é homem e não Deus na mão do que se transpassa. Ou seja, a hora que ele vir te transpassar, você não é Deus, então você não vai poder guerrear contra ele, não vai poder vencer. Aí Deus diz, na morte do incircunciso morrerá, por mão de estranho, porque eu falei, diz o Senhor. Aí Deus está falando, eu vou falar que você vai morrer, e você vai ver que você não é Deus, diz o Senhor. Então Deus mostrou para Tiro, e Deus mostrou para Tiro, que ele era Deus. Amém, irmãos? E eu creio que Deus tem se mostrado para nós que ele é Deus. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Criador da nossa vida. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós não sabemos o dia da nossa partida. O que convém a gente fazer? Vamos andar em piedade. Vamos andar em devoção a Deus. Vamos andar preparado. Aqui já foi falado pelas irmãs, com um virgem na mão do oleiro. Então vamos estar prontos. Todo dia, essa palavra que Deus está dando para mim e para você, sabe que é para quê? É para preparar a gente. Não é que Deus está falando assim, que às vezes não temos interesse. Nossa, Deus está falando assim, então Deus está falando que eu sou soberbo, Deus está falando que eu sou assim. Às vezes pode ser que a gente está soberbo, aí ele abate a gente. Mas pode ser que a gente está normal, ele só quer alertar a gente. Só que ele está falando, meu filho, está vendo? Continua na minha presença, continua na minha posição, continua confiando em mim, continua dependendo de mim. Porque mesmo nós sendo, irmãos, mesmo nós sendo cristãos, levando uma vida com Deus, estando abençoado por Deus, não significa que a gente perdeu a dependência de Deus. Dependência de Deus todo dia. Entenda uma coisa, isso aqui bem claro, para Deus, a gente sempre vai ser criança. Em que sentido? Deus não falou para a gente ser humilde como uma criança? Então Deus, quando Ele olhar lá do céu, Ele não vai olhar para você como um adulto pecaminoso, cheio de pecado. Ele vai olhar você quando você está na presença servindo. Ele vai olhar você como uma criança, como um servo humilde, que está na presença dele. Ele mesmo falou para a gente ser como criança. Então vamos ser humildes, vamos ser como uma criança. E criança, o que ela faz? Jesus não chamou, ela foi? Então criança, quando Jesus chama, ela vai. Criança, quando Jesus chama, ela vai ao encontro do quê? De Jesus. Então vamos ser humildes como criança, vamos estar na presença dele, vamos estar servindo a ele, vamos estar ouvindo a voz dele, vamos ficar nos braços dele, no colo dele, vamos deixar ele pegar nós pela mão direita, quando tiver que pegar pela mão direita, vamos deixar ele pegar nos braços, quando tiver que pegar nos braços, vamos deixar ele governar a nossa vida.
Porque às vezes Deus começa a abençoar a nossa vida, a gente começa a achar que nós somos adultos. Adulto no sentido assim, irmão, que a gente não depende de mais ninguém. Que não depende de Deus, não depende de mais ninguém. Não, irmão, nós vamos depender de Deus eternamente. Eternamente aí você depende do Senhor. Ah, mas pastor, mas quando eu era mais novo, meu pai não podia sustentar, eu saí de casa. Ah, pastor, mas quando é assim eu saí de casa. Irmão, você saiu da casa do seu pai biológico, mas da casa do seu pai celestial você sempre tem que estar nela. Mas sempre tem que estar nela. Sempre tem que estar dependente do Senhor. Então a partir de hoje, você vai dar um passo para frente? Deus, é para me dar esse passo? Quando eu falo passo, é tomar direção, tá, irmão? Não tô falando andar normal. Deus, é para mim fazer isso aqui? É para mim tomar essa direção? Pergunta para Ele. Deus, é isso aqui? Pede na palavra de Deus. Deus, o que a sua Bíblia fala? Pede tua direção para Ele. Aí sabe o que você está fazendo? Você não está sendo mais Deus. Você está deixando ser Deus na sua vida. Sabe o que nós estamos fazendo? Não querendo ser Deus. Nós estamos deixando Deus ser Deus na nossa vida. Então, a partir de hoje, o Deus aqui não somos eu e você. O Deus é aquele que está sentado no trono. É o nosso Deus que fez os céus e a terra. É o grande Yahvé, é o grande eu sou. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus esteja no controle da nossa vida. Que a humildade venha dominar o nosso coração. E que eu e você estejamos preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a hora e o dia ninguém sabe, e nem o dia que eu e você vai partir. Então vamos estar preparados todos os dias, em nome de Jesus. Amém?